Estamos de volta e o Lado B de hoje está falando sobre corrupção. Conosco, o doutor Odair Tramontim, doutor Napoleão Bernardes, doutor Wilson de Souza. Eu gostaria de saber de vocês se vocês acham justo ou não o salário dos políticos. De quanto que varia aí o salário de um político? Olha, eu vou falar porque eu já tive experiência. Eu acho que o salário de político não é tão alto no Brasil. Imagina o seguinte, o prefeito de Blumenau deve ganhar entre 12 e 15 mil reais. Ele administra um orçamento de 300 milhões com 6 mil funcionários. Uma empresa privada que tenha o faturamento de 300 milhões com o mesmo número de empregados, esse diretor ganha no mínimo 70 mil reais. Então, frente à responsabilidade que tem um prefeito, não só com o orçamento, mas com o futuro da cidade, não ganha também. E isso é a nível de prefeitura, a nível de governo do Estado. Um governador do Estado ganha muito pouco se comparar com a iniciativa privada. Não acho que o problema de salário de político seja, vamos dizer, um fato de corrupção no país. Acho que há muita demagogia, é muito fácil criticar salário de político, né? Mas eu acho que não é verdadeira essa afirmação, né, de que político ganha muito no Brasil. Muitas pessoas acabam associando e dizendo que pelo fato de haver um salário não tão atrativo, acabam havendo os desvios de conduta e acaba havendo a corrupção. Mas isso também não se justifica. Na medida em que a pessoa é candidata a um cargo eletivo, ela de antemão sabe ou deveria saber qual é a remuneração futura. Então, se ele se predispõe a tratar dos assuntos do futuro, do interesse da cidade, do Estado, enfim, da nação, ele tem que se adequar àquela realidade e muitas vezes não faz também essa opção política por uma questão financeira. Muitas vezes faz por ideal, faz por um sentimento, enfim, de justiça ou de se buscar fazer algo mais. Então, o fato de o salário ser baixo, isso não pode justificar de maneira nenhuma o fato da corrupção. Agora, de outra maneira, como o próprio Wilson colocou, na medida em que se houvesse uma atratividade melhor do ponto de vista financeiro, quadros melhores da sociedade se predisporiam, a abrir mão dos seus negócios ou abrir mão da sua atividade privada para se dedicar à gestão pública. A gestão pública tem que ser cada vez mais profissional, porque os números estão aí, como o próprio Wilson colocou, do tamanho da cidade, do tamanho do orçamento. Então a gestão pública ela tem que ser altamente profissional e cada vez mais profissionalizada, para garantir às pessoas o retorno naqueles investimentos, que a cidade e que as pessoas merecem. É que tem as atividades, por exemplo, que são atividades profissionais, por exemplo, o servidor público que faz disso uma profissão, que deixa outras atividades, segue a carreira do serviço público, é uma situação. O político é outra. Então, o político tem que ganhar de acordo, mais ou menos, por exemplo, com o tamanho da cidade. Um deputado, por exemplo, tem muita despesa, muito deslocamento, muitas coisas. O que eu acho que a atividade do político não pode ser encarada como uma profissão, e de fato não é, e acho que é nocivo quando ela se torna uma profissão, porque daí criam os vícios, aí as pessoas precisam viver disso, porque nem um bom advogado, nem um bom médico, nem um bom engenheiro, nem um bom administrador, se ele é bem sucedido na iniciativa privada, ele vai encontrar correlação no serviço público. Então, mas também não podemos chegar ao ponto dessas hipocrisias que o Wilson falou, desses proselitismos, de achar que só porque o povo ganha pouco, que o salário mínimo é pequeno, o prefeito precisa ganhar pouco, o vereador precisa ganhar pouco. Nós temos que encontrar o equilíbrio, porque, por exemplo, um vereador numa cidade que nem Blumenau, que nem Florianópolis, que nem São Paulo, ele tem uma dedicação maior. Agora, um vereador de um pequeno município, ele tem uma reunião uma vez por semana. Bem, gente, agora então eu gostaria que cada um de vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores, o pessoal que está assistindo a gente. Pode começar, você já estava falando, doutor Odair? A mensagem que eu tenho é a mensagem de otimismo, de que tem gente que acha que no Brasil tudo é ruim, que as coisas não funcionam, basta conversar um pouquinho com as pessoas um pouco mais velhas, nós vamos constatar de que o país melhorou muito nesse aspecto. Hoje a gente acha que o país é mais corrupto, não é porque as coisas vêm à tona, Então eu sou um otimista e eu acredito principalmente se nós levarmos em conta isso que a reportagem demonstrou, que as pessoas hoje têm consciência de que o dinheiro público é um dinheiro que pertence para todos. Então, na medida em que nós temos essa concepção, nós passamos a ter uma corresponsabilidade na gerência desses recursos públicos e isso naturalmente vai contribuir para
para o aprimoramento da administração pública e, sobretudo, as formas de controle. Muito obrigado pelo convite, pela distinção de participar do programa, sobretudo pelo nível dos meus colegas aqui de plateia. Muito obrigada. Eu só tenho a te agradecer pelo convite. E, enfim, penso que de tudo que a gente conversou, a chave toda está na mobilização das pessoas em torno desse tema, que cada um de nós sinta-se responsável, porque nós somos responsáveis por prevenir, por inibir esses atos, e na medida em que a sociedade participar, na medida em que a sociedade cobrar transparência, na medida em que os governos buscarem cada vez mais a transparência e a profissionalização na gestão, certamente com isso a gente terá resultados cada vez melhores para todos nós. Doutor Wilson. Eu acho que corrobora com isso que o Napoleão colocou e o Tramontim colocou. Nós temos uma sociedade que todo dia é melhor do que o dia anterior. Do ponto de vista de investigação e de punição da corrupção, nós estamos muito melhor do que tivemos no passado. E o que é importante é isso que a gente viu nas reportagens. Hoje, o povo tem muito mais consciência de que o problema está na sociedade do que está lá. E esse é, vamos dizer assim, o início do caminho para a gente debelar esse câncer da sociedade. Isso aí. Pessoal, e um clipe agora para rodar no final do programa. É com vocês também. Quem que vai dar a sugestão? Olha, Bruna, eu como fui aluno do professor Tramontim na faculdade, em termos parlamentares, admiro muito a postura do Wilson na Constituinte, então eu como vim aqui para aprender com eles, né, deixo a liberdade dos dois para escolher. E eu, como o Ministério Público foi muito privilegiado pela Constituinte, que foi escrita também pelo Wilson, na época, quando ele era deputado constituinte, eu delego ao Wilson. Por tanta responsabilidade O exclusiva. clipe podia ser o Queen. Queen, então é isso aí, roda o clipe. Muito obrigada a todos vocês aqui pela participação no programa Lado B, fiquei muito contente. E obrigada a todos vocês que estão em casa e acompanharam mais essa edição do programa. Um super beijo e até semana que vem.